Os clientes do BB Américas, aqui nos Estados Unidos, estão correndo às agências para sacar tudo o que tem. Parabéns, Flávio Dino. Você começou o quebra-quebra do sistema bancário, do sistema financeiro do Brasil. Quem tem conta no Banco do Brasil, cancele, tire dinheiro imediatamente. Não adianta tirar o dinheiro do Banco do Brasil, porque se eventualmente der uma corrida aos bancos, não vai ser só contra o Banco do Brasil. Seja bem-vindo ao canal. A Lei Magnitsky, essa lei que já está em vigor em vários países, permite punir pessoas e empresas, e até mesmo instituições financeiras. E o detalhe é, os bancos brasileiros não estão fora dessa história. Não é apenas uma lei estrangeira, mas algo que pode impactar diretamente o sistema financeiro brasileiro. Assista esse vídeo junto comigo, pois as famílias brasileiras precisam estar antenadas com estes acontecimentos. Preste muita atenção nesse vídeo. Às vezes, um problema que ainda pode ser corrigido se torna inevitável por causa do pânico geral na população, transformando assim um boato em um fato. Os ministros do STF estão ameaçando os bancos que cumprirem a lei dos Estados Unidos, a Lei Magnitsky. Com isso, os bancos terão que escolher em ficar com o Brasil ou com os Estados Unidos. E a resposta é óbvia. É claro que os bancos brasileiros irão optar em ficar com os Estados Unidos. Mas e a população? Como que fica? Bom, para um governo que já confiscou a poupança dos brasileiros e saqueou o INSS, roubando assim os velhinhos aposentados, você pode ter certeza que esses canalhas estão pouco se lixando para a população. No meu último vídeo eu mostrei para vocês o advogado Chiquini avisando para tirar imediatamente o seu dinheiro do Banco do Brasil. Pois bem, nos Estados Unidos, pelo que parece, isso já começou a acontecer. Correntistas do Banco do Brasil lá nos Estados Unidos começaram a ir em massa retirar os seus dinheiros do banco. Tudo isso com medo do que poderá acontecer entre Brasil e Estados Unidos, entre Estados Unidos e ministros da Suprema Corte, que não querem respeitar as leis dos Estados Unidos. E esse é o grande problema, pois saiba que os bancos não têm dinheiro para um saque em massa. Se todo mundo resolver tirar o seu dinheiro na mesma hora, os bancos irão quebrar. E como eu disse no começo do vídeo, o boato se transformará em fato. Um problema que ainda pode ser corrigido será inevitável. E o que podemos fazer para nos proteger de tudo isso? É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser comenta aí o que você acha de tudo isso. E compartilhe esse vídeo porque existem muitas pessoas que estão em dúvidas. Ah, minha mãe recebe aposentadoria pelo Banco do Brasil, eu recebo salário pelo Banco do Brasil, o que eu faço? Pois bem, vamos bater um papo sobre isso nesse vídeo. Vamos começar aqui com esse vídeo do Lacombe, porque foi ele que disse que nos Estados Unidos começou uma corrida para tirar o dinheiro do Banco do Brasil lá dos Estados Unidos. Você fala, mas é Banco do Brasil nos Estados Unidos? Não, porque é uma rede. E o Brasil tem 51% do Banco do Brasil, ou seja, o Banco do Brasil é um banco estatal. As pessoas vendo isso, falaram, Deus me livre. Eu morei no exterior e eu recebia pelo Banco do Brasil quando eu queria fazer alguma remessa. Então as pessoas estão tirando o seu dinheiro com medo do que pode acontecer. Recebi a informação de um amigo que o movimento das agências do Banco do Brasil Américas, do BB Américas, são 4 agências aqui na Flórida, tem uma aqui em Orlando, na International Drive, que está uma fila quase de clientes correndo lá para sacar seu dinheiro, para tirar o dinheiro do BB e levar para um banco americano. Então, parabéns, Flávio Dino. Você começou o quebra-quebra do sistema bancário, do sistema financeiro do Brasil. Não tem como nenhum banco operar sem ter ligação com os Estados Unidos. O dinheiro passa por aqui. Sistema global financeiro, sistema SWIFT, não tem jeito. Então, o que aconteceu? Os clientes do BB Américas, aqui nos Estados Unidos, que é o Banco do Brasil aqui, estão correndo às agências para sacar tudo o que tem. E o relato desse meu amigo é que a gerente que o atendeu está desesperada. Ela falou que não para de atender cliente brasileiro
sacando tudo que tem, esvaziando a sua conta e levando para bancos decentes, né? Esse é o problema. Ainda não temos um problema aqui no Brasil consumado. É lógico, nós temos grandes problemas. Vivemos já numa ditadura e, pelo que tudo indica, eles querem transformar o Brasil em um país comunista, mesmo isolado, porque o Maduro vai cair, aquele desgraçado do Maduro vai cair. Agora ele está pedindo paz, mas ele vai cair. Ele vai cair, vai para os Estados Unidos e vai ser enfrentado igual o Saddam Hussein. Mas ainda daria para contornar esse problema. E aí que vem o problema maior. Se todo mundo começar, e eu digo para vocês, cara, parece absurdo, algumas pessoas falaram que eu sou muito sensacionalista. Gente, quando aconteceu com o Collor, ele não avisou. Como eu falei para vocês, assim como um ladrão que vem e não avisa a hora que vai vir, o governo não vai avisar, amanhã eu vou tirar o seu dinheiro e você vai ficar sem dinheiro. Não vai acontecer isso. Então, não que seja para entrar em pânico, mas que é para se proteger sim. Afinal de contas, não dá para você confiar todo o seu dinheiro, o dinheiro de uma vida, nos bancos brasileiros que estão sob ameaça direta dos Estados Unidos. Ou eles trabalham com os Estados Unidos, ou eles trabalham com o Brasil. E aí, em quem que você vai confiar? Quem falou também foi o deputado aqui, Marcon. Escuta bem o que o deputado Marcon falou e depois eu vou trazer um texto meu e debater um pouco sobre quais as possibilidades para quem recebe pelo Banco do Brasil. Será que todos os bancos? Sim, todos os bancos teriam problema. Escuta só o que o Marcon falou. Eu não vou ser irresponsável. Acho que não é... A gente tem que ter serenidade, tá? Exato. Primeiro, não adianta tirar o dinheiro do Banco do Brasil. Porque se eventualmente der uma corrida aos bancos, não vai ser só contra o Banco do Brasil. Isso eu estou falando historicamente. Se você pegar lá na Rússia, onde teve essa sanção, não foi um banco que teve problema, foram todos os bancos. Então, tu focar num banco só, no meu entendimento histórico, baseado em o que há corrida contra os bancos, não adianta, tá? Então, vamos lá. O que eu diria neste momento para você que tem investimentos? Dá uma diversificada, principalmente em moeda estrangeira, né? A gente muitas vezes coloca aqui o dinheiro em renda fixa, mas vale a pena colocar em fundo de dólar, vale a pena fundo de ouro, porque assim, o Brasil, se continuar neste caminho, o que vai acontecer? Nós teremos a nossa moeda muito desvalorizada. Isso acontece em todo o país que tem uma sanção contra o seu sistema financeiro. Ao desvalorizar a nossa moeda, o nosso dinheiro perde poder de compra. Então vocês imaginem hoje que vocês têm R$10 e vocês compram um cacho de banana. A partir de amanhã, se acontecer uma desgraça dessas, vocês vão ter os mesmos R$10 e vocês vão comprar meio cacho de banana. E para proteger o teu... Isso é muito importante o que ele falou, porque não basta só o confisco, etc. Se há algum problema, e o Brasil tem um problema com os Estados Unidos com o sistema SWIFT, automaticamente o dólar dispara. Ah, mas eu não como o dólar, né? Não é assim que esses retardados da Globo falam, não come dólar? Enfim, não é isso. É que as commodities do Brasil são todas trabalhadas em dólar, comercializadas em dólar. Se o dólar disparar, vai tudo disparar. Então, esse é o primeiro problema que as pessoas terão: a perda de poder de compra. O dólar disparando, o preço dos alimentos subindo, explodindo, e a pessoa que tem R$100, daqui a pouco o poder de compra dela cai para 50. E isso não é impossível. Na minha projeção, se acontecer alguma coisa, a primeira disparada do dólar pode passar dos R$7. Ou seja, o poder de compra do brasileiro cairá bastante. Outra coisa, ele fala em diversificar os investimentos. A gente sabe, vamos falar sério, vamos conversar com o povão. Esse povo acho que vive no mundo da lua, falando em investimentos. Investimentos, eu sei que você pode investir R$100 em Bitcoin, só que, gente, R$100 não é nada. R$100 não é investimento, R$100 é ali fazer uma poupancinha, alguma coisinha. Isso não vai salvar R$1.000, R$5.000, vai salvar você por 1 mês, 2 meses, R$5.000. 3 meses se você economizar bastante. Então, vamos falar sério, investidores, diversificar os seus investimentos. É lógico, se você puder pegar todo o seu investimento e comprar dólar, é muito mais fácil. Só que muitas pessoas
não tem nem dinheiro para investir. O último vídeo meu, eu recebi muitas mensagens dizendo o seguinte: e minhas dívidas? Porque eu não tenho investimento, eu tenho dívida. E essa é a verdade do povo brasileiro. Existe um ditado que diz o seguinte: quem mais perde, muitas vezes, é a classe média. Porque o pobre não tem nada, muitas vezes tem dívida. E o rico, na maioria das vezes, tem um investimento diversificado. Então o rico perde pouco, o pobre não tem nada para perder, e a classe média trabalhadora, que às vezes tem 10 mil, 20 mil ali no banco, acaba se lascando. Nesse caso da classe trabalhadora, da classe média, de quem tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, que é pouco ainda, numa crise, veja a pandemia, quem tinha 30 mil numa crise, evapora. Mas se você diversificar, pode ser alguma coisa. A princípio, ponto inicial de diversificar uma carteira sem o risco do confisco é dinheiro em espécie e não dinheiro em espécie em reais, dinheiro em espécie em dólar. Poxa, vou ter dinheiro em casa? Gente, todo político, todo empresário tem dinheiro em casa. Ter dinheiro em casa é uma maneira de você guardar dinheiro também. Não posso ter dinheiro em casa. Alguns vieram me falar o seguinte: não, prefiro comprar o USDT, que é o dólar digital. É lógico, para quem sabe, mas a maioria da população não sabe, embora seja muito fácil. Você baixa uma carteira digital no seu celular, extremamente fácil. Você abre uma conta numa corretora, numa Binance, no mercado Bitcoin, joga seu dinheiro lá, converte para dólar digital e joga na sua carteira. Só que a população não sabe fazer isso. O mais fácil, pelo menos no momento, é você ir numa exchange e trocar o seu real por dólar. Ah, vai ter uma taxa? Vai ter sim, realmente vai ter. Toda troca de dinheiro, independente de ser USDT, de ser Bitcoin, toda uma troca você vai perder. Mas é melhor perder um pouco do que perder tudo. Então existem algumas possibilidades de diversificar, mas eu estou falando com pessoas que têm 20, 30 mil, 50 mil, vai ser para manter essa pessoa comendo com as contas pagas por um período. Gostaria que você deixasse a sua opinião sobre esse vídeo. E se tiver alguém que entende de finanças, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o que você acha que devemos fazer. Tirar o dinheiro, deixar o dinheiro no banco, investir? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu diria, neste momento, uma diversificação maior dos investimentos. Por quê? Porque a perspectiva não é boa. A perspectiva é de desvalorização da nossa moeda. Então, assim, sobre corrida aos bancos, é uma situação que ainda está longe, mas começa a me preocupar porque a gente não vê recuo. E os próprios bancos começam a se preocupar, porque se há uma corrida aos bancos, há uma quebradeira de bancos, e nenhum banco quer quebrar. E a gente sabe quem que os bancos apoiaram para presidente da República. A gente teve ali a do Itaú, que abertamente fez campanha para o Lula. E agora ontem perdeu bilhões em valor de mercado. Então, assim, estes bancos também têm como pressionar o sistema para que pare. Mas embora os banqueiros percam bilhões, e perdem mesmo, perderam 41 bilhões na última quarta-feira por causa do Flávio Dino, gente, vamos fazer sincero, eles perdem bilhões e continuam bilionários. O problema é o povo que perde 10 mil e não tem o que comer. Esse é o verdadeiro problema. Então, os bancos apoiaram Lula e agora eles estão se ferrando. Eu gostaria de estar ferrado igual a dona do Itaú. Eu gostaria de estar ferrado igual o dono do Nubank. Nunca terei, mesmo ele perdendo quase tudo. Olha o Eike Batista. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo e o que sobrou do nada dele talvez eu nunca terei. Entendeu? Então, os bancos perdem, mas os bancos recuperam, porque, como eu disse para vocês, o fundador do Nubank, escuta só, o fundador do Nubank fez uma venda de 470 milhões de dólares de ações, um dia antes do Flávio Dino cometer aquela ação de dizer que não vai cumprir. Ou seja, um dia antes ele vende as ações lá em cima, no dia seguinte as ações despencam. Então, bancos não estão nem aí. A gente tem que se preocupar com a população, que essa sim vende o almoço para comprar a janta. E outra coisa, agora vamos lá. Em relação, muitas pessoas me perguntaram
eu recebo pelo Banco do Brasil, minha mãe recebe aposentadoria pelo Banco do Brasil. Pois bem, nessas horas, a única segurança que você tem é de você ter um investimento ou um dinheiro que não esteja ao alcance do governo. Se você tem uma reserva, se você compra dólar, tem Bitcoin numa carteira fria, ou se você tem um imóvel, é a única chance. Mesmo assim, um imóvel o governo pode confiscar, hein? Mas assim é a única chance mais clara de você não perder. Agora, as pessoas que estão dizendo, minha mãe recebe pelo Banco do Brasil, posso migrar para outro banco? Se acontecer uma corrida bancária, nós ficaremos sem banco nenhum. E outra coisa, se acontecer uma quebradeira geral no Brasil, eles não estarão nem aí em pagar os aposentados. Todos nós já sabemos que a Previdência está quebrada. E não é só por causa desse rombo do INSS, é porque é uma pirâmide e a base da pirâmide está menor que o topo. Menos pessoas produzindo e mais pessoas consumindo. Sendo assim, e além do rombo do INSS, não dá para acreditar que em meio a uma crise, o governo vai se preocupar em pagar o dinheiro dos aposentados, em continuar pagando os aposentados. O que eu vejo é que o Lula, esses ministros, querem jogar o Brasil numa crise. Eu gostaria de ler esse texto que eu fiz para vocês. É muito importante vocês entenderem o que pode acontecer no Brasil. Crise bancária, como se proteger? Como se proteger? Eu já disse. Ou você tem dinheiro fora das instituições bancárias, dólar, Bitcoin, ou não tem jeito. Qualquer banco que você esteja, o Nubank, a CEO do Nubank falou que vai cumprir as ordens do Alexandre de Moraes, o Banco do Brasil é estatal, dona do Itaú votou no Lula. Então, a única chance de você se proteger realmente é dando o seu patrimônio fora do alcance desses desgraçados, porque eles são desgraçados, porque um confisco de dinheiro leva muitas pessoas ao fim da vida. Ameaça invisível. Como o pânico pode gerar a crise bancária antes mesmo das sanções. As recentes declarações do ministro do STF, Flávio Dino, de que os bancos brasileiros não devem cumprir automaticamente a Lei Magnitsky, determinada por Alexandre de Moraes, trouxeram ainda mais tensão ao já delicado cenário entre Brasil e Estados Unidos. A medida, que busca blindar instituições nacionais contra pressões externas, podem ter efeito colateral perigoso, abalar a confiança dos correntistas e antecipar uma crise financeira antes mesmo de qualquer sanção americana ser aplicada. Como eu disse para vocês, nos Estados Unidos o povo já começou a tirar o seu dinheiro. Se isso cair no ouvido da população e a população falar, eu vou sacar meu dinheiro, aí, meu amigo, a crise começa muito antes do esperado. O exemplo que acende o alerta: nos Estados Unidos, o Banco do Brasil já sentiu os reflexos dessa insegurança. Apenas após a circulação de notícias sobre o impasse jurídico e político, clientes começaram a retirar recurso da instituição. Não houve sanção, não houve bloqueio oficial, apenas a percepção de risco foi suficiente para desencadear saques. Você está entendendo? Ainda não aconteceu nada, mas as pessoas já estão querendo agir. Eu digo para vocês, está certo, sem pânico, mas você vai esperar entrar o pânico geral para falar, agora eu vou sacar meu dinheiro? Se você está assistindo esse vídeo, saiba que você pelo menos pode antecipar essa situação, porque depois que tiver o pânico geral, meu amigo, não dá para saber quem vai conseguir sacar o dinheiro ou não. Esse movimento serve de alerta para o Brasil. Se o mesmo comportamento se repetir em território nacional, a corrida bancária pode começar sozinha, alimentada pelo medo, sem que nenhuma medida externa seja oficializada. Presta muita atenção agora. O sistema não resiste a um pânico coletivo. Preste muita atenção. O sistema não resiste a um pânico coletivo. E eu vou explicar o porquê. Poucos sabem, mas os bancos não guardam todo o dinheiro que recebem. No modelo de reservas fracionárias, apenas uma parte fica retida.
O restante é utilizado em empréstimos e investimentos. Na prática, escuta bem, na prática, isso significa que para cada R$1 depositado, para cada R$1 que você coloca no banco, presta bem atenção, para cada R$1 que você deposita no banco, o banco pode emprestar até R$4. O Banco Central autoriza ele emprestar até R$4. Agora imagina só, presta bem atenção, eu deposito no banco R$1.000. Escuta só, o banco pega esses R$1.000 e empresta para o José. O José, com esses R$1.000 e um monte de juros que o banco colocou em cima, pega esses R$1.000 e compra uma geladeira. Não dá, né? Um fogão. Compra um fogão a prazo, vai pagar mais juros. A pessoa que recebe esse dinheiro do José, a loja, ela não fica com esse dinheiro. Ela vai fazer o quê? Depositar no banco. O banco vai pegar de novo esse dinheiro e emprestar de novo. Ou seja, os meus R$1.000 foi para o José com juros, que comprou um fogão, que a loja depositou no banco, que o banco pegou esse mesmo R$1.000 que estava aqui comigo, mas já passou por todo mundo, pega esses R$1.000 de novo e empresta de novo. Ou seja, é um dinheiro quase que infinito, gente. Parem para pensar nisso. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade. Parem para pensar nisso. É um dinheiro praticamente infinito. Então, para cada R$1 depositado, o banco empresta até 4. Essa engrenagem mantém a economia funcionando, mas também significa que, caso todos queiram sacar ao mesmo tempo, não há dinheiro suficiente para todo mundo. Você está entendendo como funciona o sistema bancário e por isso, caso haja uma preocupação, é necessário se adiantar e se precaver? Ou seja, a solidez do sistema depende essencialmente da confiança. Quando ela se perde, a crise não precisa de decreto, bloqueio ou sanção para acontecer. Ela se instala sozinha. O risco de circuit break bancário. Para quem não sabe, o circuit break, as ações, acontece nas ações. No mundo da criptomoeda não existe circuit break, mas nas ações acontece. O que acontece? Vamos supor, o presidente fala alguma coisa da Petrobras, uma notícia ruim, todo mundo começa a vender, e quanto mais vende, mais despenca. Chega uma hora que eles abrem o circuit break, impede que todos vendam, até se normalizar o que está acontecendo. Então, como que eles impedem? Você não vai vender suas ações, você não vai sacar, você não vai fazer nada. Isso pode acontecer no sistema bancário. Em um cenário de corrida bancária, os bancos e até o Banco Central poderiam adotar um mecanismo de contenção, como limitar saques, impor tetos diários ou até suspender temporariamente operações financeiras, uma espécie de circuit break bancário. Esse tipo de medida já foi visto em crises recentes. Na Grécia, em 2015, os saques foram limitados a 60 euros por dia para evitar colapso do sistema. Na Argentina, em 2001, o famoso Corralito bloqueou contas bancárias e restringiu drasticamente retiradas, provocando revoltas populares. Embora pensadas com soluções emergenciais, tais medidas tiveram um efeito colateral devastador. Em vez de acalmar a população, confirmaram aos correntistas que o dinheiro não estava seguro, aumentando ainda mais o pânico. Efeito dominó. Uma retirada em massa fragiliza a liquidez dos bancos, reduz sua capacidade de conceder créditos e atinge diretamente empresas, empregos e investimentos. Em um cenário extremo, algumas instituições poderiam até mesmo interromper suas operações no Brasil, incapazes de conciliar a pressão interna com os riscos externos. Agora vem o fato. A crise antes da crise. Mais do que sanções internacionais ou embargos formais, a maior ameaça hoje é o medo coletivo. Ele se espalha rápido, contamina a confiança e cria um efeito dominó devastador. Se os correntistas acreditarem que os seus depósitos estão em risco, não importa se o sistema é sólido. O pânico por si só é o suficiente para provocar a crise
que todos temem, e as tentativas de contê-lo podem apenas acelerar a instabilidade. Então o povo vai para o banco, começa a tirar o dinheiro, o banco fala, não temos dinheiro, bloqueia tudo. Nessa que bloqueia tudo, daí, a crise já vira para o Brasil inteiro. Conclusão, se o governo e setores do judiciário realmente desejam implementar no Brasil um estado de controle total à semelhança da Coreia do Norte, a rota do caos pode ser o atalho mais rápido. Uma população em caos é muito mais fácil do Lula acionar uma GLO, colocar o seu exército de milicianos contra a população. Instala o caos e decreta uma ditadura. Um colapso financeiro provocado pelo medo e agravado por medidas restritivas seria devastador para a população, mas abriria o caminho para Lula e seus asseclas consolidarem um regime ditatorial, onde o povo, já enfraquecido e desesperado, teria cada vez menos espaço para resistir. Então o povo estaria desarmado para lutar e sem dinheiro para fugir. O pessoal veio me perguntar o que poderia fazer porque recebe aposentadoria pelo Banco do Brasil, etc. Não tem muito o que fazer nesse caso. A gente só pode se proteger. E proteger como? Se você recebe o dinheiro, guarda um pouco, coloca em outro tipo de investimento, compra um pouco de dólar, tente aprender sobre criptomoedas e Bitcoin para você se proteger. Porque independente se você recebe pelo Banco do Brasil, se a aposentadoria vem pelo Banco do Brasil, independente de tudo isso, se houver uma crise bancária e o governo ficar sem dinheiro e bloquear o saque dos bancos, ele não vai estar nem aí para os aposentados, ele não vai estar nem aí para as pessoas que precisam de remédio, que estão morrendo. Não vai, gente. Para concluir, quais as chances disso acontecer? Não dá para saber. Nós somos governados por malucos, canalhas, corruptos, sacripantas, genocidas. Não dá para saber as chances disso acontecer ou não. Vai depender da sanha desse povo em destruir o Brasil como nós conhecemos para implementar uma ditadura aqui no Brasil. A única solução é se prevenir. O resto fica por conta de Deus. E aí, mediante esse vídeo, o que você acha que devemos fazer? Tirar o dinheiro, deixar o dinheiro no banco, investir? Qual a sua opinião a respeito disso? E se você é investidor, eu gostaria que você deixasse uma dica para que a gente possa aprender a investir. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todos os vídeos novos. Deus abençoe e até os próximos vídeos.